Você já tocou em uma árvore e saiu acreditando que nada aconteceu? Mas o que você não sabe é que naquele exato momento, três mecanismos físicos invisíveis começaram a alterar sua biologia e os efeitos continuaram agindo por dias. A verdade é que você nunca tocou em nada na sua vida. A física quântica prova que as nuvens de elétrons da sua pele repelem as nuvens de elétrons de qualquer objeto. O que você chama de toque é apenas repulsão eletromagnética. Mas quando você aproxima sua mão de uma árvore, algo atravessa essa barreira invisível. Agora, eu vou mostrar o primeiro desses mecanismos. Uma transfusão de elétrons que sobe pelo tronco da árvore, entra no seu corpo e altera a viscosidade do seu sangue, reduzindo inflamações. Isso não é metáfora, é ciência do aterramento, e é apenas o começo. O que acontece em seguida envolve uma guerra química silenciosa e uma ilusão que seu cérebro cria para lhe dar uma falsa sensação de conforto. Fique até o final, porque a revelação sobre como as árvores desafiam a própria morte vai mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Se você já sentiu uma conexão inexplicável com a natureza, comente: "Eu senti". A árvore que leva alguns às lágrimas de alegria é, para outros, apenas algo verde no caminho. Alguns veem a natureza como algo estranho e deformado, e outros mal a percebem. Mas para o homem de imaginação, a natureza é a própria imaginação. As árvores não estão simplesmente paradas na paisagem. Elas estão em estado constante de guerra. Liberam moléculas no ar ao seu redor de forma incessante. Compostos orgânicos voláteis que atravessam o limiar da física para flutuar. Essas moléculas são chamadas de fitonidas, termo criado em 1928 que literalmente significa exterminado pela planta. Elas não são aromas agradáveis para relaxamento. São armas de defesa química. Essas armas são produzidas para destruir bactérias, fungos e insetos que ameaçam a vida da árvore. Uma pequena área de floresta libera quilos dessas moléculas antimicrobianas no ar todos os dias, criando uma verdadeira zona invisível de esterilização. Quando você se aproxima, entra nessa nuvem de difusão e cada respiração carrega essas armas defensivas para seus pulmões e para sua corrente sanguínea. Você se torna beneficiário de uma guerra que não é sua. Pesquisas médicas em Tóquio comprovaram que essa exposição aumenta drasticamente a atividade das suas células NK, as células assassinas naturais, a linha de frente do seu sistema imunológico contra ameaças graves, como tumores e vírus. Você não precisa acreditar. Seu corpo simplesmente reage. A química da árvore se torna a sua química. Essa mudança biológica não dura apenas algumas horas. Permanece ativa no seu corpo por semanas após um único contato. Uma única caminhada na floresta pode elevar a contagem de células imunológicas por mais de 30 dias. A física da difusão produz um resultado biológico mensurável que altera sua química interna, fortalecendo suas defesas sem que você faça absolutamente nada. Pense nisso. Você está absorvendo um sistema de defesa forjado ao longo de milhões de anos de evolução. A árvore compartilha com você sua capacidade de resistir a patógenos. É uma transfusão de resiliência. Você respira a força da floresta e ela se integra ao seu sistema, uma simbiose temporária que deixa uma marca duradoura na sua biologia. Mas respirar é apenas um dos canais. Enquanto seu sistema imunológico está sendo recalibrado pelo ar, sua pele, mesmo sem toque direto real, abre uma segunda porta. Um fluxo diferente de energia está prestes a entrar no seu corpo, vindo não do ar, mas das profundezas da própria Terra. É impressionante como nossa biologia foi projetada para essa simbiose, não é? Mas há um detalhe que a maioria ignora. Não adianta a floresta enviar essa voltagem curativa se seu corpo, o receptor, estiver bloqueado ou em baixa voltagem. Eu escrevi o Código de Thoth, parte 2, o templo, precisamente para tratar disso. Se na primeira parte eu foco na mente, nesta segunda parte ensino como transformar sua biologia em um verdadeiro supercondutor. No livro, aprofundo essa alquimia hermética do corpo
explicando como limpar o terreno biológico para que, ao tocar uma árvore ou pisar no chão, a absorção desses elétrons seja imediata e profunda. Se você quer deixar de ser apenas um visitante na natureza e se tornar mestre da própria vitalidade, deixei o link do Código de Thoth, parte 2, no primeiro comentário fixado. Ele é o manual técnico para aquilo que seu corpo está tentando fazer agora mesmo. A corrente elétrica no solo. Existe um segundo mecanismo operando através da mesma casca, no mesmo instante. Você já tocou em uma árvore e saiu acreditando que nada aconteceu? Mas o que você não sabe é que, naquele exato momento, 3 mecanismos físicos invisíveis começaram a alterar sua biologia e os efeitos continuaram agindo por dias. A verdade é que você nunca tocou em nada na sua vida. A física quântica prova que as nuvens de elétrons da sua pele repelem as nuvens de elétrons de qualquer objeto. O que você chama de toque é apenas repulsão eletromagnética, mas quando você aproxima sua mão de uma árvore, algo atravessa essa barreira invisível. Agora eu vou mostrar o primeiro desses mecanismos. Uma transfusão de elétrons que sobe pelo tronco da árvore entra no seu corpo e altera a viscosidade do seu sangue, reduzindo inflamações. Isso não é metáfora, é ciência do aterramento e é apenas o começo. O que acontece em seguida envolve uma guerra química silenciosa e uma ilusão que seu cérebro cria para lhe dar uma falsa sensação de conforto. Pique até o final, porque a revelação sobre como as árvores desafiam a própria morte vai mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Se você já sentiu uma conexão inexplicável com a natureza, comente. Eu senti. A árvore que leva alguns às lágrimas de alegria é, para outros, apenas algo verde no caminho. Alguns veem a natureza como algo estranho e deformado, e outros mal a percebem. Mas para o homem de imaginação, a natureza é a própria imaginação. As árvores não estão simplesmente paradas na paisagem. Elas estão em estado constante de guerra. Liberam moléculas no ar ao seu redor de forma incessante. Compostos orgânicos voláteis que atravessam o limiar da física para flutuar. Essas moléculas são chamadas de fitonidas, termo criado em 1928 que literalmente significa exterminado pela planta. Elas não são aromas agradáveis para relaxamento, são armas de defesa química. Essas armas são produzidas para destruir bactérias, fungos e insetos que ameaçam a vida da árvore. Uma pequena área de floresta libera quilos dessas moléculas antimicrobianas no ar todos os dias, criando uma verdadeira zona invisível de esterilização. Quando você se aproxima, entra nessa nuvem de difusão e cada respiração carrega essas armas defensivas para seus pulmões e para sua corrente sanguínea. Você se torna beneficiário de uma guerra que não é sua. Pesquisas médicas em Tóquio comprovaram que essa exposição aumenta drasticamente a atividade das suas células NK, as células assassinas naturais, a linha de frente do seu sistema imunológico contra ameaças graves como tumores e vírus. Você não precisa acreditar. Seu corpo simplesmente reage. A química da árvore se torna a sua química. Essa mudança biológica não dura apenas algumas horas. Permanece ativa no seu corpo por semanas após um único contato. Uma única caminhada na floresta pode elevar a contagem de células imunológicas por mais de 30 dias. A física da difusão produz um resultado biológico mensurável que altera sua química interna, fortalecendo suas defesas sem que você faça absolutamente nada. Pense nisso. Você está absorvendo um sistema de defesa forjado ao longo de milhões de anos de evolução. A árvore compartilha com você sua capacidade de resistir a patógenos. É uma transfusão de resiliência. Você respira a força da floresta, e ela se integra ao seu sistema, uma simbiose temporária que deixa uma marca duradoura na sua biologia. Mas respirar é apenas um dos canais. Enquanto seu sistema imunológico está sendo recalibrado pelo ar, sua pele, mesmo sem toque direto real, abre uma segunda porta. Um fluxo diferente de energia está prestes a entrar no seu corpo, vindo não do ar, mas das profundezas da própria Terra. É impressionante como nossa biologia foi projetada para essa simbiose, não é? Mas há um detalhe que a maioria ignora.
Não adianta a floresta enviar essa voltagem curativa se seu corpo receptor estiver bloqueado ou em baixa vibração. É exatamente por isso que existe o livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Ele ensina como aumentar sua vibração de forma prática e consciente, transformando seu corpo e sua mente em um verdadeiro condutor de energia elevada. No livro, você aprende como alinhar sua frequência para começar a manifestar dinheiro em abundância, atrair um relacionamento amoroso verdadeiro e duradouro e fortalecer sua saúde de maneira natural e automática. Não é apenas teoria espiritual, é um passo a passo para elevar seu estado vibracional e permitir que sua biologia e sua realidade externa respondam a essa nova frequência. Quando você aumenta sua vibração, seu campo começa a se reorganizar e a prosperidade, o amor e a vitalidade passam a fluir com mais facilidade e magnetismo. Se você quer deixar de ser apenas um visitante da natureza e se tornar mestre da própria energia, o caminho começa elevando sua vibração. O livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Ele mostra exatamente como fazer isso. A corrente elétrica no solo. Existe um segundo mecanismo operando através da mesma casca, no mesmo instante. Uma árvore é um colossal condutor elétrico, com seu sistema de raízes em contato direto com a superfície da Terra. O planeta carrega uma carga elétrica negativa constante, mantida por milhares de tempestades globais que acontecem o tempo todo. A árvore funciona como uma antena aterrada nessa fonte infinita de energia. Quando sua pele, que também é condutora, se aproxima desse condutor conectado ao solo, a carga flui. Elétrons livres viajam das profundezas do solo, sobem pelo tronco como uma corrente invisível e entram no seu corpo pelo ponto de menor resistência. Você se torna parte de um circuito elétrico planetário. Não há esforço envolvido. São apenas as leis da física em ação. A ciência do aterramento demonstra que essa transferência de elétrons altera o potencial zeta das suas células vermelhas do sangue. Isso significa que a carga elétrica na superfície de cada célula aumenta, fazendo com que elas se repelam com mais força em vez de se agruparem. O resultado é uma mudança física real na viscosidade do seu sangue. Seu sangue literalmente passa a fluir com mais facilidade. A agregação das células vermelhas está ligada a diversos processos inflamatórios e problemas cardiovasculares. Ao tocar a árvore, você recebe uma transfusão de elétrons que purifica seu sangue em nível celular, reduzindo inflamações sistêmicas e melhorando a oxigenação dos tecidos. Você descarrega a eletricidade estática do seu corpo e se recarrega com a energia da Terra. A árvore age como um condutor ancestral, um portal que conecta a biologia do seu corpo à vasta bateria elétrica do planeta. Você não está apenas tocando um objeto, está se conectando a um sistema. É uma descarga e recarga simultâneas, um reequilíbrio elétrico que acontece em minutos e cujos efeitos se espalham por todo o seu organismo. Enquanto a química do ar e a eletricidade da Terra transformam seu interior, uma terceira camada de interação acontece na superfície da sua pele. É uma camada de percepção, uma ilusão neurológica tão poderosa que molda sua sensação de paz e segurança. A miragem do conforto térmico, essa terceira camada, é um truque sofisticado que o próprio sistema nervoso realiza. A madeira conduz calor milhares de vezes mais lentamente do que o metal. Se você segura uma barra de ferro em uma manhã fria, ela arranca violentamente o calor da sua pele e seu cérebro interpreta isso como agressão, como perigo. A perda de energia é registrada como dor. A madeira não faz isso. Quando você coloca a mão na casca da árvore, ela se recusa a roubar sua energia térmica. Sua mão permanece quente e seu cérebro, incapaz de distinguir entre uma fonte de calor e um material que simplesmente não conduz o calor para longe, interpreta essa retenção como conforto, como se o objeto estivesse oferecendo algo acolhedor. A árvore não está lhe dando calor, ela apenas deixa de roubá-lo. Essa ilusão termofísica cria uma sensação neurológica profunda e imediata de segurança. Seu sistema nervoso primitivo, programado para conservar energia a qualquer custo, relaxa. Ele interpreta
a ausência de perda como ganho, a neutralidade como um abraço. É uma interpretação equivocada que gera paz. Há três mecanismos invisíveis operando no espaço aparentemente vazio entre você e a casca da árvore. A difusão molecular das armas químicas da árvore, fortalecendo sua imunidade. A transferência de elétrons da Terra, purificando seu sangue. E a baixa condutividade térmica da madeira, criando uma sensação de segurança no seu sistema nervoso. Tudo ao mesmo tempo. O que parece um momento místico, uma conexão espiritual, é na verdade uma sinfonia de leis físicas, alterando sua biologia e sua percepção. A experiência não é menos real por ser explicável. Pelo contrário, compreender os mecanismos por trás dela revela a profundidade e a elegância do sistema no qual você está inserido. Você tem pensado no que a árvore faz com você, mas isso é apenas metade da história. Para entender a magnitude dessa troca, você precisa entender o que a árvore realmente é. A resposta está no ar que você respira e na luz que vem de uma estrela a milhões de quilômetros de distância, o mistério da luz solidificada. Você tem pensado no que as árvores fazem, mas precisa compreender o que elas são de fato. Um carvalho gigantesco pesa toneladas, e a lei da conservação da massa determina que esse peso veio de algum lugar. No século XVII, o cientista Jean-Baptiste van Helmont tentou provar que a árvore vinha da terra. Ele pesou o solo, plantou uma muda, esperou 5 anos e regou apenas com água da chuva. Ao final, descobriu que a árvore havia ganhado dezenas de quilos, enquanto a terra perdeu apenas alguns gramas. Ele concluiu, de forma equivocada, que a massa vinha da água, mas a madeira é composta quase inteiramente de carbono e a água não contém carbono. O mesmo cientista que criou a palavra gás não percebeu que a resposta estava flutuando invisivelmente ao seu redor na forma de um gás. A árvore retira seu peso do ar. Ela absorve dióxido de carbono, um gás que compõe uma pequena fração da atmosfera, e realiza um ato de pura alquimia. Usando a energia dos fótons que viajam desde o Sol, quebra as ligações fortes das moléculas de CO2, libera oxigênio e forja o carbono em cadeias sólidas de matéria, glicose, celulose, lignina. Quando você toca a madeira, está tocando ar cristalizado. Está colocando sua mão sobre séculos de luz estelar capturada e transformada em estrutura física. A árvore é luz solidificada. É um reator de fusão lento, que se constrói átomo por átomo a partir de um gás invisível e da energia de uma estrela distante. Essa é a verdadeira natureza do que está diante de você. Ela não é apenas um ser vivo, é um monumento construído a partir dos elementos mais etéreos do universo, ar e luz. Cada fibra dessa madeira é um testemunho da capacidade da vida de transformar o invisível em tangível, o efêmero em permanente. A árvore é prova física de que a matéria pode ser criada a partir da energia. Essa estrutura colossal, forjada do que parecia ser nada, não é uma entidade isolada. É apenas um terminal, um ponto de acesso visível a uma rede muito maior e mais antiga de inteligência que opera silenciosamente sob seus pés. Durante décadas, a ciência acreditou que as árvores eram competidoras isoladas, lutando por luz e nutrientes. A verdade é muito mais complexa e colaborativa. Na década de 1990, a ecologista Suzanne Simard usou isótopos radioativos para provar algo impensável. As árvores não são indivíduos isolados, mas nós de uma gigantesca rede conectada por filamentos de fungos micorrízicos. Essa teia biológica, muitas vezes chamada de Wood Wide Web, transporta carbono, água e informação por quilômetros, conectando praticamente todas as árvores da floresta. As árvores mais antigas e maiores, chamadas de árvores-mãe, funcionam como centros principais de distribuição. Elas administram o fluxo de recursos, reconhecem seus próprios descendentes genéticos e enviam a eles mais carbono e nutrientes, garantindo a sobrevivência da linhagem. Chegam até a retrair suas próprias raízes para abrir espaço para seus descendentes. Essa rede não transporta apenas alimento, transporta informação,
Quando uma árvore é atacada por insetos, emite sinais químicos de alerta que viajam pela rede micorrízica, avisando as árvores vizinhas para que preparem suas próprias defesas químicas. É um sistema imunológico coletivo, uma mente distribuída que pulsa com decisões e trocas constantes. Se uma árvore está morrendo, ela não acumula seus recursos. Em um ato final de comunhão, libera todo o carbono e nutrientes acumulados ao longo da vida na rede, distribuindo seu legado para sustentar a comunidade ao redor. A morte de um indivíduo se torna a força vital de muitos outros. O que você vê acima do solo é apenas a ponta de um sistema nervoso planetário. A árvore não é apenas um ser, é o ponto de acesso a uma inteligência ancestral e coletiva. Ao tocá-la, você se conecta mesmo que inconscientemente a essa vasta consciência subterrânea. Agora, você aprenderá a fazer isso de forma intencional. O protocolo de simbiose. Para acessar conscientemente esse centro de inteligência e física, é preciso abandonar a passividade e aplicar um método de 2 fases, chamado ancoragem de fluxo duplo. Não é um ritual místico, é um protocolo de alinhamento. A primeira fase é o esvaziamento tátil. Encontre uma árvore madura, de preferência com raízes visíveis, e aproxime-se lentamente. Coloque as 2 palmas abertas sobre a casca e feche os olhos. Foque na percepção de que você não está tocando a madeira, mas interagindo com um campo de força eletromagnético. Sinta a repulsão sutil. Em vez de forçar o contato, aceite o espaço entre vocês. É nesse espaço que a troca acontece. Respire profunda e lentamente, sabendo que está puxando as moléculas de defesa da árvore para seus pulmões. Visualize a química do ar entrando na sua corrente sanguínea e fortalecendo suas células. Sinta a ilusão de calor gerada pela baixa condutividade da madeira e permita que seu sistema nervoso se acalme, interpretando a ausência de perda como segurança. A segunda fase é a calibração elétrica. Se possível, tire os sapatos e coloque os pés descalços no chão próximo às raízes. Agora, você está conectado ao circuito em 2 pontos, suas mãos na árvore e seus pés na terra. Permita que a transferência de elétrons do solo viaje pelas suas pernas, enquanto a ilusão térmica da madeira acalma seu sistema nervoso. Permaneça nessa posição por apenas 3 minutos. Isso não é meditação, é o alinhamento intencional da sua biologia com a engenharia invisível do ambiente. Você está participando conscientemente da difusão molecular, da transferência de elétrons e da resposta termodinâmica. Essa prática simples força seu corpo a registrar a mudança de estado, sair do ruído e entrar no sinal. Ao fazer isso, você se conecta a um organismo que guarda um segredo sobre o próprio tempo. Um segredo que desafia nossa mortalidade e redefine o que significa envelhecer. Dentro de cada célula do seu corpo existe um relógio regressivo. Seus telômeros, as capas protetoras nas extremidades do DNA, encurtam um pouco a cada divisão celular. Esse encurtamento progressivo é o mecanismo do envelhecimento. As árvores não possuem esse relógio da mesma forma. Células meristemáticas localizadas nas pontas das raízes e dos galhos replicam-se indefinidamente sem degradação significativa. O pinheiro bristlecone, a árvore mais antiga do mundo, vive há quase 5.000 anos nas montanhas áridas da Califórnia. Ele já estava lá convertendo luz em matéria antes mesmo da invenção da escrita. Pesquisadores descobriram que a atividade da telomerase, a enzima que reconstrói os telômeros, é ainda mais intensa em árvores mais antigas do que nas mais jovens. Elas não sabem que são velhas. O mecanismo de replicação celular não se desgasta da mesma forma. Biologicamente, são imortais. Não envelhecem como nós entendemos o envelhecimento. A árvore Matusalém, com 4.857 anos, sobreviveu a impérios e eras, mantendo 95% de seu tronco morto coberto por uma resina protetora. Apenas uma fina faixa de vida continua crescendo de maneira extremamente lenta, quase como se estivesse enganando o tempo e a própria física. Ela sacrificou expansão para ganhar longevidade, um testemunho da tenacidade da vida. As árvores alcançaram uma espécie de imortalidade biológica,
um estado de renovação contínua, onde a velhice simplesmente não existe como causa de morte. A biologia não mata uma árvore. Suas células estão prontas para se dividir indefinidamente. Elas não morrem de velhice, elas são derrubadas. E o agente não é uma doença ou um predador. O agente é a própria física. A mesma força que permite a árvore se construir a partir de ar e luz é a força que inevitavelmente a destruirá. A biologia quer continuar para sempre, mas a matéria tem um limite. Se a biologia pudesse continuar indefinidamente, algo precisaria interromper esse ciclo. A resposta está na mesma física que constrói a árvore. A lei do cubo quadrado, uma regra fundamental da engenharia, determina que, à medida que um objeto cresce, sua massa aumenta com o cubo da sua altura, enquanto sua resistência estrutural aumenta apenas com o quadrado. O crescimento torna a árvore exponencialmente mais frágil em relação ao próprio peso. A cada anel de crescimento, ela adiciona peso, altura e área de superfície, aproximando-se do próprio limite de colapso. Para puxar água das raízes até as folhas, a dezenas de metros de altura, a árvore utiliza uma tensão negativa extrema dentro dos tubos do xilema. É como sugar água através de um canudo de 100 metros de altura. Se crescer demais, a física da água sob estresse atinge o limite da cavitação. A coluna de água se rompe, formando bolhas de ar, e o sistema de transporte colapsa. É por isso que as sequoias não conseguem crescer muito além de 116 metros. A física da água impõe um teto. A árvore morre de sede no topo, mesmo cercada por umidade. Seu próprio tamanho, que a torna majestosa, também a transforma em alvo. Ela se torna uma vela gigante, capturando a força multiplicada do vento. Raios atingem o ponto mais alto do terreno. Secas, rompem a coluna de água. Ou, o vento, usando o tronco como uma alavanca mecânica, finalmente supera a força das raízes. A engenharia falha, não a biologia. As células vivas continuariam se dividindo eternamente, mas a estrutura física que as abriga não suporta o peso da própria existência. Cada árvore é um ser biologicamente imortal, aprisionado em uma armadura mortal que a física, cedo ou tarde, destruirá. Ela não morre, ela se quebra. Você tocou uma entidade que trava uma batalha constante contra as leis fundamentais do universo. Uma batalha que, no fim, sempre perde. E essa compreensão final muda tudo sobre o gesto inicial de tocar sua casca. Você tocou uma árvore e pensou que nada havia mudado. Mas a verdade é que tudo mudou. Você respirou o ar que ela purificou com suas armas químicas, recebendo um reforço no seu sistema imunológico. Você recebeu a carga elétrica da terra através do tronco, afinando seu sangue e reduzindo inflamações. Sentiu o conforto gerado pela condutividade térmica, acalmando seu sistema nervoso. Você interagiu com séculos de luz solar cristalizada, matéria forjada a partir de um gás invisível. Conectou-se a uma rede subterrânea de inteligência que compartilha recursos e informação. E tocou um organismo que desafiou o tempo biológico, mas que um dia será derrubado pelo próprio peso em uma luta inevitável contra a física. Compreender os mecanismos ocultos da natureza não diminui sua beleza. Pelo contrário, revela a magnitude impressionante e elegante do mundo em que vivemos. O invisível é a força que molda a realidade tangível. A ciência não remove o sagrado, ela o revela em uma escala que a mente mal consegue compreender. Quando você entende o que realmente acontece entre sua pele e a casca de uma árvore, entre seus pulmões e o ar da floresta, entre seus pés e o solo, algo muda. A separação começa a desaparecer. Se essa revelação transformou a forma como você enxerga a vida ao seu redor, se agora você vê a floresta não como um conjunto de objetos isolados, mas como um sistema integrado de inteligência e física, deixe nos comentários a palavra raiz. Isso mostra que você compreendeu que tudo está conectado pela base invisível que sustenta o visível. Toque uma árvore amanhã, não apenas como um gesto simbólico de paz, mas com consciência. Agora você sabe que no espaço aparentemente vazio entre você e a natureza,
existe uma engenharia silenciosa operando em seu favor. Você não está apenas se conectando com a natureza, está se reintegrando ao sistema operacional do planeta. Conexão verdadeira não é apenas um sentimento, é compreensão. Ela começa no momento em que a ilusão de separação termina. Se você chegou até aqui, é porque sua percepção mudou. Você não é a mesma pessoa que iniciou este vídeo. Para mostrar que você faz parte do grupo que permaneceu até o final, escreva nos comentários: a raiz da verdade. Isso cria um sinal, um ponto de reconhecimento entre aqueles que buscam entender a estrutura invisível que sustenta a existência. E se você valoriza a profundidade dos temas que trazemos aqui, existe uma forma direta de sustentar esse trabalho e aprofundar ainda mais seu próprio processo. No primeiro comentário fixado está o livro Seu Eu Superior. Ele não é apenas um material complementar, é um guia prático para elevar sua vibração de maneira consciente e estruturada. Nele, você aprende como alinhar sua frequência interna para começar a manifestar dinheiro em abundância de forma natural e magnética, atrair um relacionamento amoroso, verdadeiro e duradouro e fortalecer sua saúde à medida que sua energia se reorganiza em um padrão mais elevado. Quando a vibração muda, a realidade responde. Prosperidade, amor e vitalidade deixam de ser esforço constante e passam a ser consequência do alinhamento. Esse livro é o próximo passo para quem entendeu que o invisível molda o visível. Ele aprofunda essa compreensão e ensina como aplicar esses princípios no campo financeiro, emocional e físico da sua vida. Não permita que esse conhecimento se perca no ruído. Apoie este projeto, cresça junto com ele e continue expandindo sua consciência. Porque despertar não é apenas entender o mundo, é aprender a operar dentro dele com intenção.